Bom dia, pessoal. Eu sou o Henrico. Eu sou a Beatriz. Esse é o Café com Ciência. Hoje o episódio vai ser sobre luto e situações de desastre. E nós estamos com a professora Danusa. Professora, você gostaria de se introduzir, por favor? Oi, pessoal, boa tarde a todos. Quero agradecer, primeiramente, pelo convite, pela iniciativa, tanto do Café Consciência como do CAEM, de reservar um espaço para a gente discutir essa temática tão importante. Então, fica aqui registrado o meu agradecimento e parabenizo a todos os envolvidos. Vou me apresentar, então. O meu nome é Danusa Machado, eu sou psicóloga, eu tenho um percurso pela área da psicologia hospitalar, nos cuidados paliativos. Tenho doutorado em ciências e sou, além de psicóloga clínica, docente aqui na Universidade Anhembi Morumbi. Foi a introdução aí. Bom, já falei do que vai ser o tema. Você, na verdade, tinha me dito que não se fala nem desastres, né? Se fala eventos. Então, você podia elaborar um pouco em cima disso? Uma questão que eu acho que é importante da gente discutir é o seguinte: tem uma literatura que usa a terminologia eventos para se referir a emergências e desastres. Vou falar um pouquinho de como que é essa definição. Lembrando que emergência é uma situação que requer uma demanda, uma atenção, um cuidado imediato para que a situação possa ter a melhor resolução possível. E o desastre, ele pode ter um conceito um pouquinho mais amplo na direção de alguns exemplos de situações que são planejadas, planejadas não é a melhor palavra, que acontecem pela ação humana ou por fenômenos da natureza, por exemplo, ciclones, inundações, quebras de barragens, incêndios. Mas além desses fenômenos da natureza que a gente vai conversar daqui a pouquinho e que falam do que é o conceito de desastre, eu também quero colocar dentro desse pacote conceitual a informação de que desastres podem ser a violência decorrente da violência urbana, violência sexual, a violência que estão sofrendo pessoas que são refugiadas, áreas de conflitos e de guerras. Então, ampliar esse olhar do que é, de fato, um desastre, colocar dentro de um fenômeno mais amplo. E quando uma equipe está sendo acionada, por exemplo, para ir atender aquela situação, é usada também a terminologia evento. Então, olha, aconteceu um evento aqui, numa situação específica X, eu preciso de reforço de uma equipe que venha aqui me ajudar a lidar com essa situação de forma ágil. Então, a gente também usa essa terminologia de eventos. Bom, você falou até de eventos que acontecem, desastres com pessoas, né? E a gente está vendo isso bastante hoje em dia, né? Você fala também um pouco mais. A gente vê todos os dias, né, na mídia, o que está acontecendo lá em Israel. Então, assim, como que as equipes podem ajudar, né? Qual que é a ação que pode ser tomada em cima disso, né, desse evento causado pelo homem? Essa sua pergunta é muito boa e acho que já leva a gente a pensar um pouco no conceito de luto propriamente dito, mas eu diria o seguinte: o ideal diante de qualquer fenômeno que aconteça dessa magnitude é que a gente possa agir rapidamente, pensando naquela necessidade básica das pessoas, que é ter segurança. Então, esse é o primeiro, o carro-chefe de toda e qualquer intervenção dentro dessa situação. Mas a gente não pode esquecer os outros impactos que essa experiência humana de ser afetado por um desastre. Aí já quero também, acho que é bom manter esse rigor acadêmico, eu como professora universitária, trazer essa terminologia correta para você, seja profissional ou seja estudante que está interessado nesse tema, é que a gente não usa mais a terminologia vítimas de emergências e desastres. A gente usa a terminologia afetados. Então a gente fala que quem são as pessoas afetadas. E essa é a primeira reflexão que eu deixo para você. Quem são as pessoas afetadas, por exemplo, dentro do que está acontecendo no conflito Israel-Palestina, lá na faixa de Gaza? Quem são? Eu espero que, conforme a gente vai conversando aqui, você amplie o seu olhar sobre quem são os afetados. Mas numa primeira pergunta, num primeiro momento, quem são esses afetados, né? Então, oferecer segurança. E essa palavra afetados amplia o olhar mesmo para vários contextos desse indivíduo, né? Tanto da família, tanto o lado social, como outros âmbitos que, com a palavra vítima, tem um teor muito mais carregado, né? Sim. Só aquela pessoa vai ser olhada. E não, tem que ver o contexto todo, né? Muito bom, é essa a ideia, ampliar esse olhar, que é a contribuição que a gente da psicologia traz, né, para reflexão.
e o quanto que é importante a gente trabalhar junto com a medicina, trabalhar com todas as outras áreas, outros setores da sociedade. Já começando a te responder do que a gente tem que fazer. Bom, professora, você falou um pouco da questão do luto, né? Acho que antes da gente entrar no luto, é importante a gente falar sobre o mundo presumido. Você gostaria de falar um pouco sobre o que é esse mundo presumido, para depois a gente falar o que é luto? Sim, esse conceito é muito importante para a gente entender a atualidade do que é o conceito de luto, e seria basicamente o seguinte: todos nós, eu, você e você que está assistindo, todos nós temos um mundo presumido. Esse mundo presumido significa o seguinte: significa a gente ter uma ideia de que daqui a pouquinho, quando acabar esse podcast, a gente vai para algum lugar específico, fazer uma atividade específica, encontrar uma pessoa específica. A gente tem no nosso mundo presumido uma ideia de que o sol vai nascer amanhã. A gente tem uma ideia de mundo presumido, por exemplo, vocês estão cursando um curso universitário. Você tem um mundo presumido que daqui a X anos você vai se formar e que depois vai acontecer algumas outras coisas na sua vida. Então, o mundo presumido é o que dá o senso de identidade, de pertencimento, de conexão e de continuidade na nossa biografia. E quando acontece um evento, uma emergência, um desastre, quando acontece uma situação de... aí eu já vou trazer um exemplo que a gente vai conversar no decorrer da nossa fala, um evento que aconteceu da Boate Kiss, em 2013. Alguns jovens vão para uma balada e não voltam para casa, por uma situação que aconteceu ali, que tem implicações jurídicas e que estão aí, né, caminhando até hoje. O mundo presumido dos pais desses jovens foi rompido. Quando acontece um conflito que já está se arrastando há décadas e que culmina numa invasão num território por uma disputa que eu não vou entrar aqui, né, no conceito, mas que jovens são mortos, crianças são mortas, pessoas idosas são mortas, o mundo presumido das pessoas que ficaram é radicalmente afetado. Quando tem um lugar que está tendo uma situação de conflito e que essa pessoa está andando e tem uma perna amputada num ferimento por uma mina que ficou ali naquele território, o mundo presumido dessa pessoa que perdeu a perna está radicalmente abalado. Então, a quebra do mundo presumido é quando algo que a gente esperava que fosse acontecer, que falasse muito do nosso senso de continuidade, se rompe, ou quando a gente perde algo ou alguém que a gente ama. Então, essa é a ideia principal para a gente pensar no luto. Você tem uma ideia de que a sua vida vai acontecer, isso não acontece como você esperava, você sofre uma perda de ideal, uma perda de expectativa, ou a perda de alguém, uma perda concreta, e aí que a gente entra no luto propriamente dito. Uhum. E o luto, ele tem suas fases, né? Que, às vezes, muitas pessoas têm a ideia que é a rigor que segue as fases, mas não, elas sempre vão uma interligando a outra, né? E eu acho importante a gente trazer aqui um pouco sobre essas fases, professora. Você gostaria de falar sobre? Hoje, a gente tem uma visão um pouco mais contextualizada do que vem a ser o processo de luto propriamente dito. A gente tem Elizabeth Kubler-Ross, vai editar aí, né? A gente tem a Elizabeth Kubler-Ross, que foi uma pioneira nos estudos em relação à temática da morte e do morrer, e ela criou ali a teoria dos 5 estágios, as fases do luto, que são muito interessantes para a gente refletir nas pessoas que estão caminhando no contexto de fim de vida e que tem essa ideia que você falou, que não é uma linearidade, as pessoas vão transitando por essas etapas. Mas hoje eu gosto de entender o fenômeno de luto de uma outra forma, que é o que a gente entende como modelo dual do luto. A gente entende, para chegar nessa etapa do modelo dual do luto, eu preciso falar primeiro para vocês o que é o luto propriamente dito. O que é o luto, afinal? Quando algo que a gente ama, algo que a gente ama se perde. Então, a gente vai lutar toda vez que algo do nosso mundo presumido se romper. Então, o luto é uma resposta multidimensional a uma perda significativa. E ela pode acontecer com alguém que perdeu alguém num acidente aéreo, num acidente automobilístico, numa enchente, num evento de uma magnitude como os que aconteceram nas cidades de Mariana e Brumadinho, num acidente de trabalho, num adoecimento. Uma mulher que perde a sua mama por conta de uma necessidade de uma indicação médica, por conta de um adoecimento, ela pode viver um luto por conta da perda desse membro desse corpo. Uma pessoa que perde um membro do corpo por uma outra condição mais trágica. A perda de um cachorro, a perda de um pet também pode levar a um luto. Então, o que é esse luto? Uma resposta que todos nós temos diante
da perda de algo ou alguém que a gente ama. Então, é a forma que a gente vai reagir para se adaptar à vida sem aquilo que era tão caro para gente. Então, por exemplo, uma mãe que perdeu a sua filha no evento da Boate Kiss, que aconteceu em 2013, ela muito provavelmente viveu um processo de luto que significou como ela vai ficar se perguntando como que eu sigo em frente depois dessa perda. Como que eu vou seguir com a vida? Como que eu vou me ver? Eu vou continuar sendo mãe? Tem um relato muito interessante das pessoas que trabalharam nesse lugar em que aconteceu o evento da Boate Kiss, em que teve uma mãe que perdeu os 2 filhos. Ela tinha 2 filhos e os 2 filhos estavam naquela noite na Boate Kiss. Ela perdeu os 2 filhos. E aí ela contou para uma das psicólogas que estavam trabalhando lá. E agora, como que eu vou me descrever? Eu sou mãe ou eu sou ex-mãe? Porque meus filhos não estão mais aqui. Então, compreendendo a magnitude do que é o processo de luto implicado numa situação como essa, já trago aqui a resposta, ela vai continuar sendo mãe dessas pessoas para todo sempre, muito embora essas pessoas não estejam mais aqui, né? E isso dá uma pista muito importante do que significa atravessar o processo de luto propriamente dito. Que é o seguinte, a gente não fala mais em um luto como algo que precisa ser superado. O luto implica necessariamente em reaprender a viver, em reaprender a se posicionar na vida sem aquilo que a gente ama. Então, basicamente, é esse o conceito de luto. É o que a pessoa vai dizer, como que eu faço para seguir em frente? Quem sou eu depois dessa perda? O que fica dentro do que eu tive com essa pessoa que eu amei que não está mais aqui? E como que eu faço para seguir em frente? E dar sentido para o que aconteceu. Para as pessoas que... A gente estava até conversando um pouco antes da gravação, né? Para as pessoas que demoram um pouco mais de tempo para se reposicionar. Eu havia usado o termo luto patológico, você falou para mim que não se usa mais. Quais as implicações, tanto sociais quanto psicológicas, numa pessoa que tem dificuldade de se reposicionar após uma situação, após uma tragédia na vida, né? Então, a perda de um filho, a perda de um ente, numa situação, às vezes, de um desastre que ocorre com a casa, né? Putz, perdi tudo. E essa pessoa, cara, deu um 180 na vida dela, sabe? O que ela tinha ali, acabou. Como que isso implica? Essa é uma questão muito interessante da gente pensar. Na prática, vocês vão observar que existem discursos diferentes na sociedade em relação ao que é especificamente um luto socialmente aceito, um luto considerado, abre aspas, normal. Para a psicologia, a gente tem essa questão, né, Bia, de que o luto ele não tem um tempo adequado. Existem pessoas que vão ficar enlutadas por mais tempo do que outras, com consequências singulares, porque como cada vínculo é singular, cada luta é singular também. Porque cada pessoa reage de forma singular a cada vínculo que é rompido. Para pensar você na sua vida, você que está assistindo, você na sua vida pessoal. A forma como você reage a um luto, eventualmente, no término de um namoro, de um relacionamento, pode ser diferente da forma como você vivencia o luto da perda de um pet. Pode ser diferente como você vivencia o luto relacionado ao término de uma etapa da sua vida, com uma mudança de cidade. Então, cada luto é vivido singularmente, porque cada vínculo que está sendo ressignificado é singular também. Então, na psicologia, a gente vai ter essa percepção de que não há uma receita específica, mas há o discurso da psiquiatria. E que é importante que a gente também conheça para poder, eventualmente, criticar ou se ancorar na hora de tomar decisões clínicas com os nossos pacientes. Tem um conceito que a gente chama, já foi nomeado antigamente de luto patológico. Hoje a gente não usa mais essa terminologia, a gente usa a terminologia luto complicado. Então a gente entende, existem critérios diagnósticos específicos que eu não vou entrar em detalhes aqui, vou convidar você a pesquisar especificamente quais são os critérios diagnósticos dentro desse conceito, mas é basicamente a experiência da pessoa que não consegue se reposicionar na vida, que está com muita dificuldade. É como se ela ficasse lidando com a vida, com a dor da perda do que aconteceu, como se fosse ontem, mas já se passaram 2 anos. Então, aí já quero me adiantar numa situação específica. O fato de uma mãe não se desfazer do quarto de um filho que morreu num desastre
o fato dela não se desfazer daquele quarto por si só não significa que ela está vivendo um luto complicado. São outros elementos. Mas acho que uma outra informação que é importante de dizer dentro de um processo de luto é que datas comemorativas vão ser muito sensíveis, vão ser potencialmente fontes de sofrimento. Para quem comemora Natal, aniversário, final de ano e assim por diante. Mas além dessas datas comemorativas, a data da morte da pessoa pode trazer o que a gente chama de reação de aniversário. E situações específicas, ouvir uma música, a pessoa está vivendo a vida super bem, o luto está caminhando da melhor forma possível, mas de repente escuta uma música, acaba o dia da pessoa. Por isso que a gente fala que o luto, a dor do luto vem em ondas. Então, se você viveu a perda de alguém e parece que está tudo bem, mas num dado momento da sua vida, você fica triste por um dia, por 3 dias, até mesmo por uma semana depois, porque algo aconteceu e que te lembrou de quem você amava, isso está dentro do que a gente entende por normalidade, não tem nada de errado com a pessoa. São memórias, né? Sim. Memórias afetivas. E que quando você lembra, vai surgir emoções, sentimentos que até então pareciam adormecidos, mas não estão, né? É que nem um filtro de filme mesmo, né? Sim, exatamente. Uhum. E isso ajuda a gente a pensar em como a gente acolhe e cuida os afetados pelos eventos. E junto, até eu estava comentando com o Henrico, né? Que no momento de desastre, às vezes não é só o luto que acontece, a gente também tem um estresse pós-traumático, né? Outros sintomas vão acarretar que pode também fazer com que esse luto se agrave, né? Você pode comentar um pouco sobre isso? Excelente reflexão. O fato de alguns eventos terem esse caráter de serem muito disruptivos no cotidiano de uma pessoa e trazerem alterações muito radicais no cotidiano e na vida da pessoa afetada, isso pode trazer um componente de trauma e que torna uma pessoa afetada mais propensa a abrir um outro quadro que é o transtorno de estresse pós-traumático. E veja que isso torna o cenário muito mais complexo, o cuidado mais delicado e que requer ainda mais intervenções para ajudar essa pessoa a seguir com a vida. Uhum. E o trabalho não é só com a pessoa, como a gente disse, né? É com a pessoa, com a família, com os ambientes que ela está inserida, né? Então, no caso, por exemplo, de uma boate kiss, imagina a complexidade, o tanto de pessoas, o tanto de vínculos que você tem que movimentar ali, né? E anos desses movimentos, né? A sua reflexão é muito pertinente. Vou complementar na seguinte direção. Eu quero agora ampliar o conceito de quem são as pessoas afetadas por uma emergência ou por um desastre. Tem relatos na noite em que aconteceu o incêndio na Boate Kiss, de que alguns jovens que foram conseguindo sair da boate, eles não sabiam, mas eles já estavam sendo afetados pela intoxicação pela fumaça do incêndio. E eles pegaram táxis e foram sendo dirigidos para o serviço de saúde mais próximo. E tem relatos de taxistas que foram surpreendidos com a morte de jovens nos carros durante o transporte. Então, o taxista que estava levando um jovem para o hospital, ele é um afetado pelo evento da Boate Kiss. O socorrista, o médico da Cruz Vermelha, o bombeiro, o policial, todas as pessoas que estão ali profissionalmente engajadas, investidas profissionalmente daquele lugar para cuidar da ocorrência, essa reflexão que eu quero trazer para vocês, também são afetados. Agora, então acho que ampliou um pouco o olhar. Essa é a nossa função aqui, né? Entender que não vão ser apenas as famílias ou as pessoas que sobreviveram aos eventos, mas também todo um corpo técnico também pode ser afetado e também pode exigir algum nível de intervenção, embora não seja necessariamente um luto. Eu acho que aí também é uma questão conceitual que é importante de fazer. Se a minha filha morre num evento, eu sou uma possível enlutada. Mas se uma pessoa que eu conheci profissionalmente e que eu não tinha vínculo morre, eu sou afetada, mas eu não sou necessariamente enlutada, porque eu não tenho vínculo de afeto com aquela pessoa. Mas é importante a gente ampliar o olhar e cuidar também de todas as pessoas que estão inseridas nessa rede de cuidados após um incidente. Eu achei especialmente interessante o que você falou do envolvimento
do taxista, dos socorristas, porque eles estão vendo aquelas pessoas ali, né? Eles estão, muitas vezes, tocando, o taxista às vezes estava conversando, ajudando, e é uma vida ali, né? Então isso afeta a gente, isso vai marcar, mesmo que você não conheça, é a empatia humana, né? Acaba que você sente pelo que aconteceu para aquela pessoa. E principalmente um profissional envolvido num evento, então uma tragédia de Brumadinho, a Boate Kiss, entre outros, né? Eles estão vendo muitas pessoas ali naquela situação triste e tendo que absorver aquilo lá, não tendo tempo de processar aquele evento, mas tendo que agir, né? Isso deve ser muito difícil também na cabeça do profissional. Essa é uma reflexão importante da gente fazer e pensar no seguinte. Eu vou trazer agora para complementar um outro exemplo dentro desse mesmo tema, né? Emergências e desastres. Não sei se vocês se recordam que em 2007 teve um acidente numa região em que estava sendo construído um metrô em São Paulo. Abriu-se uma cratera gigantesca em São Paulo e que algumas pessoas que estavam trabalhando na construção ficaram soterradas. E aí, para vocês entenderem, por isso que eu quero trazer alguns exemplos para a gente entender a magnitude da situação e o impacto psíquico desse cenário, assim que isso foi noticiado. E hoje a gente fica sabendo em tempo real. Acho que tem um outro componente para a gente colocar aqui na conversa. Mas em 2007, assim que alguém sabia, aconteceu um evento lá, as pessoas deixaram seus empregos, deixaram suas rotinas e foram lá para ver e tentar encontrar o seu familiar, com a esperança de que aquele familiar fosse encontrado com vida. A depender do tempo em que aconteceu o episódio, isso é possível. E aí pense no manejo que, por exemplo, um profissional do Corpo de Bombeiros precisa ter para permitir que o seu corpo, né, de funcionários façam as buscas com segurança, para que evitando que aconteça um novo soterramento e que as pessoas que estavam trabalhando fossem duplamente afetadas. E como que teve uma situação também de relatos de colegas que tiveram nesse episódio, em que teve um momento que começou a chover de novo e que as buscas tiveram que ser interrompidas temporariamente. E o bombeiro teve que comunicar à família: a gente vai suspender as buscas por algumas horas. Isso diminui a chance de encontrar alguém com vida. Como que o cuidado que precisa ter nessas situações e a complexidade desse cenário, né? Envolvendo muitas pessoas, com todo mundo querendo que tudo fique bem, mas vejam que há interesses diferentes em jogo, na cena do desastre. E o quanto que há de sofrimento ali, de atuação para a gente da psicologia e das outras áreas para cuidar das pessoas nesse momento. Danusa, você comentou algo muito importante. Eu acho que para a gente que é futuros profissionais, é importante entender que muitas vezes na área da saúde o luto é velado. A gente sabe da importância dele, mas a gente não conversa sobre ele e por uma questão de tentar fugir mesmo do conteúdo que pode aparecer, né, através desse luto. E eu acredito que em momentos de desastre isso vem muito à tona, né? Você vê todo mundo fragilizado. E às vezes a mídia também colabora para essa fragilidade, porque fica colocando conteúdos ainda mais densos, né? E eu gostaria que você, como profissional, qual dica você daria, né? Para a gente mudar essa realidade de hoje em dia, para a gente poder abrir campos para conversar sobre o luto pela perda, né? Eu acho que o primeiro passo está sendo dado, que a gente está aqui. Sim. Nós estamos aqui falando sobre isso, nós já estamos trabalhando para promover o que a gente chama de educação para a morte, educação para a finitude. E acho que a primeira e mais difícil reflexão é essa, né? O aprendizado de que o nosso mundo presumido pode ser rompido a qualquer momento. E se a gente se lembra disso, acho que a gente fica com uma lição que é o que eu estou fazendo com o tempo que eu tenho aqui, posto que nós não sabemos até quando será. Então, acho que esse é o lembrete que, quando vem na mídia um evento como esse, nos traz e que traz tanto incômodo que a sociedade prefere velar. Né? O lembrete de que somos finitos, o lembrete de que vai acabar. Tudo vai acabar em algum momento. Acho que esse é um primeiro passo. E momentos como esse nos trazem esse lembrete
E para a gente pessoalmente também, né, estar atento a isso. E profissionalmente, eu entendo, eu faço aqui essa reflexão. A forma como você que está aqui com a gente, ouvindo, assistindo, a forma como você se sente, dá alguma pista. E é muito importante a gente pensar também na questão do autoconhecimento. Como que você se sente em relação à temática da finitude, como que você se sente em relação à temática da morte, porque profissionais da saúde vão lidar com a finitude em algum momento. Independente da especialidade que vão fazer, independente do setting, do contexto em que você vai atuar, as pessoas enlutadas estão aí e devem ser cuidadas, ouvidas, acolhidas, atendidas, né? Acho que é um lembrete para você pensar, porque o que a literatura fala também, a forma como a gente se relaciona com a finitude diz muito da forma como a gente dá ou não abertura para escutar isso do outro, para cuidar de alguém enlutado, porque a nossa sociedade faz isso, né? A nossa sociedade fala, de novo, vou voltar de novo para o evento da Boate Kiss. Não sei se vocês sabem, todos os anos existe uma tenda que está lá até hoje, em que os pais vão lá até hoje. E por que aquela tenda ainda está lá 10 anos depois? Para que não seja esquecido. E existem mães que até hoje colocam a camiseta do filho da filha que perdeu no episódio e sai na rua com aquela camiseta. E essa mãe já escutou. Você ainda está usando essa camiseta? Mas você ainda está lembrando disso? Mas ela não deve esquecer. A gente não pode esquecer o que aconteceu. Então, acho que a mensagem é essa também. Como que você se sente em relação a isso? Porque isso vai acontecer. Infelizmente, os eventos estão acontecendo. No nosso país, em especial, nós temos pouquíssimo preparo para mitigar o impacto de riscos e de situações como essa. Então, nós vamos ser, de alguma forma, convocados a ou atuar diretamente em situações como essa, ou a cuidar de alguém que ficou com consequências biopsicossociais de episódios que estão por aí. Então, a reflexão é autoconhecimento. Além, é claro, do próximo ponto, que é estudo. Né? Espaços como esse, mas também cursos, capacitações, estudar essa temática para que a gente não incorra em erros com os nossos enlutados, né? Porque a nossa sociedade não sabe o que fazer nessas situações. A gente fica meio travado, né, quando vai falar. Eu não sei se eu cheguei a comentar até no último podcast, mas eu tive uma conversa com uma mãe que tinha perdido um filho para o suicídio, e ela veio, me abraçou, falou que eu estava lembrando ela do filho, e aquilo lá foi uma coisa muito emocionante para mim. Eu chorei até abraçando ela, e eu não sabia reagir. Né? Eu tenho 20 anos, eu passei por muito poucas situações em que eu conhecia pessoas que faleceram, e aquele momento ali foi muito chocante, foi muito marcante, e eu não sabia o que falar para aquela mãe, eu não sabia nem o que pensar. A gente estava fazendo uma ação sobre Setembro Amarelo na UBS, e eu até precisei depois me retirar por um momento e respirar e falar assim, meu Deus, o que acabou de acontecer? Né? Porque a gente não estava preparado, né? E acaba que o momento que a gente se prepara é quando bate na porta, né? Não tem essa conversa prévia. Você vai aprender a lidar com aquilo conforme a demanda, vamos dizer assim. Então, assim, faleceu alguém, você vai começar a encarar essas ideias, esses sentimentos. Ninguém vai te ensinar isso antes. Foi uma situação de aprendizado muito grande, que eu vou levar pro resto da minha vida. Que experiência! Acho que isso fica como um alerta de ampliar espaços como esse, a gente levar essa conversa para cada vez mais espaços e colocar, né? Eu sempre brinco que existem 3 temas que deveriam estar na escola desde a da educação infantil: educação sexual, educação financeira e educação para a morte. Acho que esses 3 temas que são muito úteis para... Acho que não nos protegem do sofrimento, né? Que eu acho que isso é importante dizer também. O fato de eu, por exemplo, estar estudando esse tema há muitos anos não significa que eu não sofra com os meus lutos pessoais, porque eles acontecem no meu ciclo de vida. Então dói, mas é importante saber estar atento, né? Até para identificar situações que requerem uma intervenção especializada. Sim.
Então, acho que é ampliar esse espaço. Acho que já estamos caminhando nessa direção. Espaços como esses são muito preciosos. Era uma ação, né? Então, assim, a gente dá um palco, né? Para se falar sobre, para se falar. Ali era sobre valorização da vida, né? Então, sobre suicídio, mas a gente é interessante também ações sobre luto. E eu gostei demais do que você falou de educação sexual, educação para luto e educação financeira. São assim questões que se a gente conversasse desde sempre, né? Nossa, assim, ia diminuir tanto o sofrimento das pessoas, né? Sem entrar muito nessas outras questões, mas a educação sexual, principalmente, a gente vela tudo e quando a pessoa tá para se descobrir sexualmente, ela vê todos esses tabus na frente dela que causam problemas psicológicos que vão afetar ela a vida toda, né? Se ela não tiver terapia. E até também esses pais que estão há 10 anos, assim, às vezes num sofrimento muito grande, vão precisar de um acompanhamento, né? E como que funciona num consultório, assim, esse acompanhamento? É só por meio de conversa ou você vai ter alguns métodos? Na prática, o que que a gente observa? Em situações até como emergências e desastres e que afetam um número significativo de pessoas, a gente entende que o processo de luto ele vai ser marcado por uma complexidade de sentimentos, inclusive muita dor, né? Uma dor que chega a ser incivilizada, eu gosto dessa palavra, de tanto que dói, mas que passado algum tempo, o que que vai acontecendo? A gente vai aprendendo que o vínculo com quem foi perdido continua apesar da pessoa não estar mais aqui. E que aí eu vou dar um exemplo pessoal, os lutos que eu vivi, eu só sou quem eu sou graças a ter encontrado aquela pessoa, aquela circunstância, ter vivido aquele contexto. A gente escuta com alguma frequência, por exemplo, algumas mães, claro que depende da situação, eu não vou generalizar, mas não é tão incomum. Algumas mães que perderam seus filhos, e se a gente perguntar para elas, se você soubesse que você ia viver essa perda, ainda assim você gostaria de ter o seu filho? Adivinha o que elas respondem? Sim. Sim. Eu só sou quem eu sou graças ao encontro que eu tive na vida com essa pessoa. E essa dor é do tamanho do amor. Né? Então, quando a gente lembra disso, que a dor do luto é do tamanho do amor, a gente adquire um olhar muito mais compassivo para com a pessoa enlutada. Mas o que eu acho que é importante dizer? Nem todas as pessoas vão chegar nesse nível de dizer eu gostaria de encontrar. Depende, né? Mas via de regra, a gente entende que o luto vai acontecendo de um jeito que a gente integra a experiência de perda na nossa vida e consegue transformar a dor em amor e saudade. E aí a gente consegue voltar a ter funcionalidade, a gente consegue voltar a investir nas nossas atividades profissionais, afetivas novamente, que é isso que é esperado. E honrando a memória de quem fica, honrando os legados e assim por diante. Isso acontece com a maioria das pessoas. Sim. Nas situações traumáticas, Bia, como você falou, situações de desastres, que acontece uma situação potencialmente traumática, isso já se torna um complicador para quem sobreviveu. E emergências e desastres também. Mas o que a literatura aponta? Que apenas entre 10% e 20% das pessoas vão precisar de um suporte psicológico para cuidar do luto. Porque se a gente, enquanto sociedade, aprendesse a validar a dor do luto e apoiar essas pessoas, criar uma sociedade que tem mais tolerância para com os fins, esse índice talvez poderia ser até mesmo menor, mas já tem um dado de literatura muito bem estabelecido, apenas 10%, entre 10% e 20%, tem algumas diferenças metodológicas nos estudos, mas fica entre 10% e 20% as pessoas que vão precisar fazer um acompanhamento psicológico e psiquiátrico para lidar com a dor da perda. Isso é importante a gente entender, não é uma minoria, é uma intervenção que vai realmente buscar quem são as pessoas que estão em maior risco. E as vítimas e sobreviventes de emergências e desastres se enquadram nessa situação. Bom, professora, acho que a gente já está encaminhando para o fim. Foi uma conversa muito boa e intensa, né? Porque, como a gente comentou, o luto ainda é um assunto tabu, assim como as finanças e o sexo, né?
E que é importante que a sociedade abra espaços para esses momentos mesmo, né? O falar é curar, né? Principalmente para pessoas enlutadas, né? É, Você gostaria de pontuar mais uma questão nesse momento? Acho que uma última reflexão é a seguinte: o cuidado, bom, acho que a gente deixou muito claro aqui que o luto faz parte da nossa vida, que nós, profissionalmente falando, vamos lidar com lutos, seja no exercício da nossa profissão, seja cuidando de pessoas enlutadas. Então, acho que essa é uma reflexão para você aí, que também está se tornando um profissional de saúde. Como que você se posiciona, como que você se sente em relação a isso, porque essa é a realidade. Não vai dar para fugir disso. Talvez dê para sair correndo em algumas situações, mas em outras talvez não dê. E o quanto que vai ser necessário que você esteja disponível e para aguentar essa dor do outro. E como a Bia disse, o falar cura, o estar junto é terapêutico. Então, qualquer tipo de outra colocação no sentido de vai passar, foi melhor assim, Deus sabe o que faz, não vai ajudar. Então, por isso que é importante, né, ter uma capacitação também dentro dessa temática, para que quando acontecer de você, no exercício da sua profissão, se deparar com uma pessoa que está vivendo um luto, você cuidar sem produzir dano, mesmo que seja sem querer. Né? Porque também, enquanto cuidadores, a gente precisa produzir cuidado e não o oposto. Então, deixa também esse cuidado de te responsabilizar em procurar se capacitar dentro dessa temática, porque faz parte da vida de todos nós. E o quanto que é importante ter rigor ético, técnica, compaixão, autoconhecimento e autocuidado. Porque só consegue estar junto de alguém em profundo sofrimento quem não está também adoecido. Então fica essa reflexão do autocuidado do profissional da saúde, também como uma última mensagem. Tem uma poeta que eu gosto muito, que é a Adélia Prado, em que ela fala o seguinte: cantiga triste só pode quem tem alegria. Então a gente só aguenta também a dor se a gente tem espaços de refúgio, de conexão, de pertencimento. Então como que a gente está se cuidando também? Então se cuide dos seus lutos. Acho que essa é a mensagem que fica. Você gostaria de falar suas redes sociais pra gente também? Deixar aqui pro pessoal? Vou deixar o meu @danusa.com e para contatos profissionais danusa.machado@gmail.com. Vamos em frente, né, nessa proposta de educação para a finitude. Muito obrigado, Danusa. Eu gostei demais, sabe, das coisas que você falou aqui. Eu aprendi muito, sabe? Você e a Bia são psicólogas. Eu não, sabe? Então, eu não. Muitas coisas, assim, quando eu tava lendo pra vir pra cá, eu aprendi coisas que você falou aqui que eu nunca nem tinha imaginado. E são coisas que definitivamente dá pra refletir, dá pra pensar e vão marcar muito, sabe? Muito obrigado por ter vindo aqui. E eu já digo agora que eu vou adorar ter você de volta, sabe? Eu acredito que a Bia também. Sim, Pra gente falar sobre educação financeira, educação sexual. Vamos fazer 3 partes. Muito, muito obrigado. E obrigado a todos que assistiram. Obrigado à plateia também. Obrigada a todos. Tchau, tchau.